Vamos lá então, dando prosseguimento, 21 horas e 19 minutinhos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. Hoje são dia 23 de outubro de 2019. A Primeira Linha Web Rádio está localizada na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, através de todo o sistema que compõe a nossa rádio web Primeira Linha. Fique conectado conosco, muito obrigado a vocês aí do Instagram, a vocês aí do Facebook, a vocês que estão conectados conosco também, toda a rede de WhatsApp, né? Os nossos companheiros aí que estão nos grupos do WhatsApp dos quais eu participo, nosso muito obrigado. A vocês também do WhatsApp que espalham as nossas mensagens aí para o Brasil afora e para o mundo, e para vocês aí que estão conectados no nosso canal do YouTube. Hoje um dia fatídico, um dia importante, mais uma fase levado aí a questão da prisão de segunda instância pelo Supremo Tribunal. E dessa vez o ministro, né? Dessa vez o ministro que nos leva aí mais esse embate é o relator do Supremo Tribunal, o ministro Marco Aurélio. Ele que vota contra a prisão em segunda instância. Lembrando que hoje nós tivemos aí 4 votos do relator e mais 3 votos que a gente vai comentar daqui a pouquinho com vocês. Mas é importante lembrar, né, que nesse segundo dia de julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre as prisões de segunda instância, o ministro Marco Aurélio reafirmou a sua posição contrariamente à prisão nessa fase do processo, né? O ministro é relator das ações que discutem um tema e foi o primeiro a votar na segunda sessão que aconteceu hoje pela manhã. E após a fala dele, o julgamento foi interrompido, retornando depois. Uma eventual decisão do Supremo, vamos lembrar vocês aí, com a eventual decisão do Supremo contra a prisão pode beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que está preso desde abril do ano passado, após ser condenado em segunda instância em processo da Operação Lava Jato sob o triplex do Guarujá, São Paulo. Marco Aurélio reafirmou que a Constituição prevê o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será condenado, culpado até o trânsito e julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margens de dúvida, disse ele. Culpa é pressuposto da sanção, disse o ministro. Bom, vamos lá, vamos analisar. Então ele deu lá o seu voto, né? Marco Aurélio inclusive completou: é impossível devolver a liberdade ao cidadão. Bom, depende de liberdade para quem que você está querendo ela, né? Essa é a verdade. Mas o voto do ministro, logicamente, já era conhecido, uma vez que ele é o relator do processo, e ele deixou claro aí que ele é contra a prisão de segunda instância. Mas aí começou os debates. O primeiro a falar foi o ministro Alexandre de Moraes, e o ministro, sinceramente, ele me surpreendeu. Mas vamos começar dizendo como foi a reação do ministro e como foi o voto do ministro Alexandre de Moraes. Para quem já conhece essa figura distinta que é o Alexandre de Moraes, né? Mesmo assim, vou deixar aí no fundo aí da nossa imagem, vamos deixar a imagem desse ministro Alexandre de Moraes. O relator do processo, no caso, foi esse aí, ó. Esse que está aparecendo na imagem, que é o Marco Aurélio. Agora o Alexandre de Moraes é o outro ministro que começou também a sua votação. O Marco Aurélio, portanto, um voto contrário à prisão em segunda instância. E o Alexandre diz o seguinte: ele começou fazendo uma forte crítica às redes sociais. Ele que é aquele que mandou até bloquear alguns blogs, mandou tirar páginas da internet. Ele que tem feito o papel aí do xerife, né? Do xerife do Supremo, defendendo inclusive o Dias Toffoli em algumas ocasiões sobre alguns assuntos que nós já discutimos aqui, mas não vem ao caso agora. Eu sei que nesse caso em específico o Alexandre de Moraes até me surpreendeu. Óbvio, volto a dizer, ele começou fazendo crítica às redes sociais. E ele disse, preste atenção, ele disse que a população passou a ser desinformada a partir do momento que as redes sociais começaram a atuar como atua hoje, principalmente no WhatsApp. Então essa é a colocação dele. As redes sociais, para ele, a desinformação da população levou ela a criticar, inclusive, hoje o Supremo. Essa aí é a colocação dele. E ele ainda acrescentou que não se pode ouvir o clamor das ruas. Para ele, o que a rua fala não interessa. Interessa o que eles decidem na consciência deles, na concepção deles, no entendimento deles. Não vale o patrão, que somos nós, o povo brasileiro, deixar aí a sua manifestação até de indignação. Para ele, isso aí não se deve ouvir. A corte tem que ouvir apenas eles, porque eles são os grandes, são os lordes, né? Porque ele fez questão até de citar, né, a Inglaterra, dos grandes lordes, então ele se considera aqui no Brasil também um lorde. Esse é o Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre diz que, portanto, que o Supremo deveria ter coragem de agir de acordo com a sua consciência e independência.
Então, nesse afã aí que existe Brasil afora de manifestações, larga para lá, o povo não tem que dar palpite, pitaco aqui nas nossas decisões, não. O que nós decidimos está decidido. Tá. Ele levantou algumas questões sobre as interpretações que não deveria inverter a ordem do sistema. Quando ele disse isso, ele deixou uma dúvida, porque ele deu o seu voto, mas deixou também uma abertura para uma dúvida. Toda vez que o ministro deixa uma dúvida, uma abertura para uma dúvida, obviamente isso significa que lá na frente, caso o que ele queria lá no fundo acontecer e não aconteceu, lá na frente poderia se discutir novamente. Então ele deixou uma dúvida, mas ele reconheceu a legitimidade dos julgamentos em segunda instância, que possui todos os instrumentos para fundamentar uma decisão. Então, resumindo, Alexandre de Moraes, ele afirma que o que está na Constituição tem que ser cumprido. É o primeiro passo. Bom, mas ele também afirma que deve-se reconhecer a legitimidade do julgamento em segunda instância, como foi o caso do que nós citamos aqui agora, não só do Lula, mas todos aqueles da Operação Lava Jato, o que inclui também pessoas que foram julgadas no Brasil afora por outros tipos de corrupção, né, até por assassinatos, por tráfico, enfim, todos aqueles que foram julgados em segunda instância, não existe dúvidas que eles já tiveram essa oportunidade de se manifestar e os seus advogados também apresentar os argumentos. Então, se eles foram condenados, fica condenado. Isso dizendo o voto portanto, do Alexandre de Moraes foi a favor da prisão de segunda instância. Então, volto a dizer, ele me surpreendeu, Alexandre de Moraes me surpreendeu, mas deixou algumas dúvidas. A gente vai ter que ver esse filme lá na frente do porquê dessas dúvidas. O segundo a votar é um ministro que particularmente tem sido muito coerente também com as suas colocações, que é o Edson Fachin, que é esse que está aí no fundo. O Edson Fachin, né, ele começou dando uma aula, essa é a verdade, porque é um homem de um preparo extraordinário, né? Então ele salientou lá nas colocações deles que as diferenças das proposições apresentadas no tribunal para análise, mais uma vez, lembrando que é a quarta vez, né, terceira vez que o tribunal se reúne para tratar das mesmas questões e sobre a mesma proposição. Então ele já começou aí um pouco indignado de poder estar naquele momento debatendo o mesmo assunto, e não é por menos, né? Ele lembrava aí sobre a questão dos dois artigos, que diz aí no artigo 15, dois incisos que diz aí no artigo 5º da Constituição relacionado a isso. Veja bem, no 61, inciso 61, diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em leis. Então, veja bem, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada de autoridade judiciária competente. Ou seja, se você cometeu um delito e o juiz julgar, segundo a lei, de que você realmente cometeu um delito, então você pode ser preso. Ele deixou bem clara essa parte aí do inciso 61. E diz também que a confusão está no fato do artigo 57, que diz que ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória, que é o que o relator Marco Aurélio falou. Então, veja bem, existe bem uma diferença muito grande entre ninguém será preso senão em flagrante por ordem judicial, de ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado. Uma coisa é você ser preso, então você pode ser preso por ordem judicial, sim, porque você teve ali fundamentado pelo juiz, através das provas que foram apresentadas, que você é culpado, então você pode ser preso, mas você, para ser considerado culpado, tem que esperar o trânsito em julgado. Então a confusão está exatamente nesse aspecto aí. Agora, ele deixou bem claro, quando se faz essa confusão, frisou que não se trata de hermenêutica, não se trata o assunto de hermenêutica. O que seria hermenêutica, né? As pessoas podem ter se perguntado. Então, hermenêutica é uma palavra de origem grega e ela significa a arte técnica de interpretar e explicar um texto ou discurso. Então, o que ele disse é que realmente os ministros têm tido aí essas interpretações por mera questão de hermenêutica, mas o que se deve fazer não é tratar os assuntos jurídicos de forma hermenêutica, e sim tratar de acordo com a Constituição, que é clara e objetiva, né? Ele lembrou também que um parlamentar, senador José Inácio Ferreira do Espírito Santo, na década de 90, ele tentou dar luz a essas interpretações, mas que essa sugestão não fora aceita pelo Congresso quando se discutia o caso. Então ele lembrou
né, de uma maneira bem feliz sobre esse parlamentar e das vezes que o Congresso também se reuniu para tentar dar uma luz a essas interpretações para que elas não viessem ter essas hermenêuticas no futuro, que é aí a nova onda usada principalmente pela Suprema Corte, que adora falar palavreados difíceis, né, para que o povo não possa entender o que eles estão querendo passar. Eles sempre enrolam. O Edson Fachin frisou que a presunção de inocência seria um termo delimitado. E com certeza é delimitado. Presunção de inocência, ela é delimitada, ela é relativa, não resta a menor dúvida. E ele lembrou também que a pessoa que está no poder, sabendo o que está fazendo, e mesmo tendo a consciência de o que não se deve fazer, ela é culpada. Entenderam a colocação dele? Você está no poder, você sabe o que você está fazendo, você está sabendo que o que você está fazendo é errado, e mesmo assim você faz, então você é culpado. Isso aí ele deixou de uma maneira bem clara, eu achei fantástico, e eu frisei exatamente essa parte para que vocês analisem com muito cuidado, porque é a pura realidade, né? A integridade vem antes da ideologia e não existe espaço para desonestidade. Então, o Edson Fachin sempre foi muito brilhante em suas colocações, sempre manteve a mesma posição sobre o seu voto. O voto dele foi a favor da prisão em segunda instância. Então, no pra cá, até então, nós ficamos aí com um voto contrário do relator Marco Aurélio e 2 votos favoráveis a se manter a prisão em segunda instância, segundo foi decidida em 2016, né? Que seria do Alexandre de Moraes e do Edson Fachin. Aí nós vamos passar aí para um terceiro ministro, do qual particularmente devo acrescentar para vocês que eu sou fã, me tornei fã, que é esse que está aí no fundo, que é o Barroso. O Barroso é extraordinário em suas colocações. É o ministro, para mim, não querendo desfazer do Fachin, mas é o ministro, para mim, mais coerente com a realidade do povo brasileiro. Ele procura da melhor maneira possível falar a língua do povo. E Barroso é brilhante em suas colocações. Ele desmancha qualquer um naquela corte. Ele é realmente um ministro que merece o nosso respeito e merece todo o carinho do povo brasileiro. Então prestem muita atenção, porque esse ministro ainda vai trazer muita felicidade para o povo brasileiro, porque ele realmente tem deixado aí lições que não se pode esquecer. Ele iniciou abordando sobre essas 3 ações de declaração de constitucionalidade, que é o que está sendo discutido novamente pela Corte Suprema. Eu quero que vocês entendam, relacionado ao artigo 283, eu quero que vocês entendam que o que está sendo colocado agora pela terceira vez diante da Corte é o mesmo assunto que já tinha sido decidido, né? A última decisão foi em 2016 e nessa decisão prevalecia a prisão em segunda instância. E aí, obviamente, vocês ficam pensando, mas por que esses ministros novamente estão reunidos para julgar a mesma coisa, sendo que já fora decidido? Está reunido porque aconteceu em 2016, se vocês não lembram, através da Operação Lava Jato, além de vários poderosos indo para a cadeia, aconteceu que o Lula realmente caiu nessa história. E ao cair o Lula, começou a mudar a consciência daqueles que foram indicados por ele e que hoje estão lá na Suprema Corte. É muito simples assim. Daqui de todos os 11 ministros, que são 11 ministros que tem na Corte Suprema, pelo menos mais da metade deles, me parece que são 9, são 8 ou 9 ministros, depois eu confiro, mas conferem aí, foram indicados ou por Dilma ou pelo Lula. Então o PT está por trás dessas pessoas. Mas não se assustem, porque nós temos aí alguns ministros que também foram indicados por Lula e principalmente pela Dilma, os que foram indicados pela Dilma, que são, de certa forma, manifestando aí contrário ao relator, né? Ou seja, que prevaleça a prisão em segunda instância. Mas vamos falar do Barroso. O Barroso iniciou falando sobre essas declaração da constitucionalidade ou não, né? E ele disse que a ideia que se prega, que o relator prega, não corresponde aos fatos, né? E ele disse, e lembrou muito bem, que a visão de interpretação ela deve ser sobre o bem comum. Então, que os ministros prestassem muita atenção nas suas interpretações, porque ela deveria sempre ser voltada para o bem comum. Foi muito, muito feliz nessa colocação o ministro Barroso. Ele lembrou que em 2009 se proibiu a jurisprudência. Em 2009, e que depois em 2016 mudou novamente, e que agora 2019 reúne-se novamente para discutir o mesmo assunto que havia sido discutido e decidido em 2016. Ele criticou todo esse sistema
que existe, que produz a procrastinação de processos infinitos. E isso é o que o povo brasileiro realmente tem observado. E a partir do momento que você levar em consideração de que não se poderia prender em segunda instância, esses processos iriam indefinidamente serem proscristinados aí nas cortes, e isso aí leva anos. E ele fala muito bem disso aqui na sequência, né? Ele falou aí da seletividade do sistema. A partir do momento que isso acontece, existe uma seletividade, ou seja, se você tem dinheiro, você consegue contratar bons advogados, você recorre muitas vezes e vai sendo recorrido, os anos vão passando e pode ser que um dia prescreva a sua pena e você simplesmente vai gozar de liberdade, porque você teve dinheiro e pôde pagar, né? E ele diz que pobre não tem recursos para ficar pagando indefinidamente advogados. Você tem que entender que os advogados, principalmente os advogados criminalistas, em sua grande esmagadora maioria, o que eles querem é que seja realmente proscritinado aí os processos, ou seja, que indefinidamente eles correm todas as instâncias, e pode ter certeza, não é só a OAB. Vocês conhecem advogados, eu tenho amigos advogados, e você pode conversar com eles. Para eles é lucro que isso aí fica até a terceira instância, salvo alguns poucos aí que têm a consciência do peso, né, o peso que vai repercutir em cima do povo brasileiro, em cima do Brasil, se for revogada essa prisão de segunda instância. Mas vamos lá. Ele lembrou que essa insegurança que vem adotando aí o Supremo Tribunal trouxe à população brasileira um sentido de impunidade e insegurança jurídica. Esse é o sentimento real do povo brasileiro, e o Barroso captou muito bem. Não é só as vozes nas ruas, não, é a voz geral do povo e até do próprio sentimento dele. Ele sabe que a Corte Suprema hoje está com a moral lá embaixo, e o povo brasileiro não confia mais em sua justiça, não confia mais na Suprema Corte, e isso aí tem sido péssimo para a imagem deles, e ele reconhece isso e reconheceu isso durante o julgamento. Ele diz que existe muita impunidade no sistema dos tribunais brasileiros, porque essa proscristinação ela causa impunidade, sem dúvida nenhuma, e não pode haver impunidade. Ele, né, com essa jurisprudência que agora querem mudar, pode-se incriminar os famosos colarinho branco. A Operação Lava Jato ele citou como exemplo, né, poderosos políticos, empresários, entre outros. O que quer dizer? Que quando em 2016... quando foi decidido que poderia-se, até em 2016, aliás, em 2016, decidiu que poderia se prender, né, que você poderia ser, ao ser julgado na segunda instância, ao ter recorrido à segunda instância, você já teria que começar a pena. Ali ele deixou bem claro que começou a prisão dos colarinhos brancos, famosos colarinho branco. Rico começou a ir para a cadeia, e vocês sabem disso, políticos poderosos, ricos, né, donos de empreiteiras, pessoas aí realmente que você jamais imaginou que poderiam dormir, que fosse um dia numa cela. Né? O pobre sempre dorme na cela, mesmo por um roubo de um ovo ou uma galinha. Mas o rico, por milhões, jamais ia para a cadeia, e começou aí, graças ao fato de se prender em segunda instância, porque aí o cara não tinha a oportunidade de ficar indefinidamente correndo o processo. Então ele disse que isso aí seria uma perda se isso não acontecesse, né? Se vier a acontecer de se proibir a prisão em segunda instância. Ele falou sobre o acordo de leniência, né? Que o acordo de leniência, para que vocês saibam, é um acordo firmado por pessoa jurídica que cometeu um ato ilícito, né? Que roubou contra a administração pública nacional ou estrangeira, mas que se dispõe a auxiliar a investigação que leve à captura de outros envolvidos no crime em troca de benefícios para a sua pena. Vai ter o estorno do dinheiro quem realmente fizer o acordo de leniência. Então ele lembra, né, do quanto foi importante, do quanto é importante a prisão em segunda instância. Ao se fazer um acordo de leniência, o empresário diz onde está o dinheiro, devolve o dinheiro. Se você não tem prisão em segunda instância, ele não vai fazer acordo de leniência nenhuma, porque não tem nada o que beneficiar ele. O benefício que ele vai ter é ficar recorrendo aí até a última instância. Então ele não precisa fazer nenhum acordo e muito menos devolver o dinheiro. Então veja bem o que está aí em julgamento. Vocês têm que entender, olha a gravidade dessas coisas, olha o que nós podemos perder de tudo aquilo que nós alcançamos aqui no Brasil, né? Ele também falou do artigo 5 do inciso 61, que eu já havia citado aí, também citado pelo Edson Fachin, né? E ele diz que a Constituição não exige trânsito em julgado, o que exige é ordem judicial. Então ele deixou bem claro aí, né, que não prevalece as colocações do relator Marco Aurélio, e que o que prevalece realmente é o que está na Constituição relacionado a poder prender por ordem judicial após ter verificado todos os fatos.
Ele falou e lembrou, né, de caso de prescrição de penas, como o do jornalista que matou a sua esposa, o Pimenta, todo mundo lembra disso, matou a sua esposa e somente foi condenado quase uma década depois. Esse é apenas um caso, existem vários casos, né? Se vocês forem analisar aí, existem casos de pessoas que assassinaram, permaneceram soltas, a pena prescreveu, a pessoa ficou velha e morreu, e assim vai sucessivamente. Isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. E ele deixou bem claro, né? Ele falou que gostaria de fazer um país melhor e maior. Eu achei essa frase fantástica e citou exemplos do mundo todo, né? Onde se prevalece em alguns prisão em primeira instância e a maioria esmagadora em segunda instância. E ele afirmou que se o Brasil se fosse revogado, esse seria o único país do mundo a adotar tal medida, que levaria somente a ser preso após todos os recursos e viraria verdadeiramente o país da impunidade. Então, meus amigos, resumindo, é isso aí. Nós tivemos aí o voto do Marco Aurélio, logicamente, contra a prisão de segunda instância. Esses 3 ministros que nós citamos aí, eles votaram a favor da prisão de segunda instância. Nós vamos ter aí, a partir de então, me acredito, amanhã, mais um embate jurídico para a gente ver como vai votar os demais, e a nossa expectativa é que permaneça aí a prisão de segunda instância. Caso contrário, como eu já disse em vídeos passados, nós teremos aí nas nossas ruas centenas de milhares de bandidos, e não é só corruptos não, assassinos, estupradores, traficantes, todo tipo de escória que pode ter o Brasil e que tem dinheiro vai estar na rua, né? Pedófilos vão estar na rua tranquilamente, vão gozar da liberdade graças a uma vaidade de um grupo político que quer manter aí uma ordem que jamais manterão, que é uma ordem contra a própria humanidade. Eu vou deixando aqui o meu forte abraço a vocês, muito obrigado por ter ouvido. Em um segundo momento gravaremos aí sobre os demais votos dos ministros, mas essa é a nossa observação. Nós temos que ficar unidos, pedindo a Deus acima de tudo e ao Mestre Jesus que abençoe e continue abençoando essa nação brasileira, que abençoe o nosso governo, que abençoe os nossos ministros e abençoe, enfim, todos aqueles que nesse momento pensam verdadeiramente pelo Brasil, independente da sua ideologia política. Você tem que ter posição pelo Brasil, porque se você olhar de forma ideológica para libertar uma pessoa que você goste ou que você admire, você está esquecendo do mal que você está fazendo para o próprio país com a escória que vai para a rua. E quem sabe você vai ser uma das vítimas no futuro, se isso acontecer, por ter desejado tanto que o Brasil entrasse nessa fria. Vamos ficar ligados e vamos em frente, porque o Brasil precisa da gente. Forte abraço, fiquem com Deus.